Olá, queridas crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 30 de abril, mais um dia de atividades. Então, antes de começar, novamente quero agradecer as crianças que estão fazendo as atividades, que estão respondendo, colocando lá ok, presença, colocando o recadinho, aquelas também que estão enviando as imagens, as fotos, tá? Então continuem fazendo, ó. Beijo para vocês, tá bom? E hoje nós vamos começar com mais uma atividade de ciências, mais um assunto de ciências, tá? Nas aulas passadas nós falamos sobre os fungos, sobre as bactérias, sobre os protozoários, e hoje nós vamos falar de outro assunto também muito interessante, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as algas e os fungos, que são seres vivos que, dependendo da espécie, podem ser microscópicos ou visíveis a olho nu, tá certo? Então, vamos lá para mais um dia de estudos. Olha só o que eu trouxe aqui. A tia tentou reproduzir aqui o fundo do mar, tá? Pra gente poder falar, ó, disso aqui, ó, que são as algas, tá bom? E o que são as algas? As algas, elas constituem um grupo heterogêneo de organismos que se caracteriza pela presença de clorofila, ó, tem clorofila, tá? Verdinho, a cor verde, lembra da última experiência? E por não possuírem um corpo dividido em raiz, em caule ou folhas, em razão da ausência de tecidos verdadeiros, tá? Então, as algas, elas se caracterizam pela presença de clorofila, tá? E vocês sabiam que já foram encontradas espécies de até 60 metros de comprimento de algas? Olha só, 60 metros de comprimento, tá? Então, olha só aqui, ó, que tá no fundo do mar. Bem, vocês sabiam que as águas, aqui, ó, elas são encontradas em todas as áreas, tá? Em todas as áreas do planeta elas são encontradas, sendo predominantemente aquáticas, como essa que eu estou mostrando aqui, ó, aquáticas na água, mas podem ocorrer em ambientes terrestres ou em associação com outros organismos, como é o caso das líquens, tá? Caso dos líquens, que eles podem também estar presentes, tá? Então, observem aqui, ó, as algas, tá bom? E uma outra curiosidade sobre as algas é que todas as algas, elas produzem seu alimento. Então, elas produzem seu próprio alimento, tá bom? Assim como as plantas, esse grupo caracteriza-se pela realização do processo de fotossíntese. Então, assim como as plantas fabricam, produzem seu próprio alimento, as algas também produzem o seu próprio alimento, tá certo? Uma outra curiosidade sobre as algas é que acredita-se que as algas, elas são um dos organismos mais antigos existentes no planeta, sendo responsáveis pela produção e acúmulo de oxigênio na atmosfera. Esse grupo também ele é considerado o ancestral das plantas modernas, uma vez que compartilha algumas semelhanças. Uma outra curiosidade sobre as águas é a sua importância, né? A sua importância ecológica e econômica, tá?
ela é tão grande, essa importância, ela é imensa, destacando-se principalmente o seu papel na cadeia alimentar aquática, né? Porque ela vai ser na cadeia alimentar, ela vai ser o produtor. A partir dela é que é criada a cadeia, né? A cadeia alimentar, ela vai ser o produtor. Por quê? Porque ela fabrica o seu próprio alimento. Então, os outros seres vêm se alimentar da alga, tá bom? E a sua participação também na liberação de oxigênio. Então, daí a sua importância, né? Além disso, as algas também elas são muito utilizadas na cozinha oriental, tá? Quem aqui já comeu um sushi? Pois bem, pois a preparação do sushi, né, tem algas, tá? E também elas são usadas como fonte de importantes substâncias, como é o caso do agar, que é amplamente utilizado na fabricação de sorvetes, doces e até mesmo de bebidas. Olha que interessante essa informação. Mas, além de toda a sua importância, as algas, elas também podem causar danos econômicos e ecológicos, tá? O aumento exagerado de algumas espécies provoca as florações tóxicas, que podem causar mudanças na tonalidade da água e desencadeia a morte de várias espécies de animais aquáticos, em virtude das toxinas produzidas por algumas espécies, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Isso acontece por quê? Devido à poluição. Então, quando acontece a poluição dos rios, das águas, né? Pode acontecer esse aumento exagerado de algumas espécies de algas e com isso matar, né? Haver a morte de algumas espécies de outros animais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos. Bem, os fungos, eles são popularmente conhecidos como mofos, tá? Ou orelhas de pau. Por quê? Porque eles ficam em algumas madeiras, tá? Então, a gente chama de também orelhas de pau. Então, nesse período de inverno, né, esse período chuvoso, é muito comum aparecer um mofo, né, no guarda-roupa, no armário, tá? Então, na nossa roupa mesmo, né? Você vai ver aquele cheirinho, que cheirinho de mofo, né? As pessoas falam isso, que cheirinho de mofo, não é? Por quê? Porque eles gostam desse ambiente, certo? Mas os fungos, o que são os fungos? Os fungos, eles são organismos que não produzem seu próprio alimento. Ao contrário das algas que nós vimos, elas produzem seu próprio alimento. Já os fungos, não, eles não produzem seu próprio alimento, tá? Então, ao contrário do que muitos pensam, os fungos, eles não são plantas, tá? Eles não são plantas. E nem são classificados no mesmo grupo que elas. Os fungos, eles possuem características muito diferentes, por isso eles foram separados em um reino só para eles, que é o reino fungi. Reino fungi, é o grupo dos seres em que fazem parte. Bem, na natureza, nós encontramos fungos unicelulares e fungos multicelulares. E a maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de cadáveres de animais e de plantas, tá? Outras espécies de fungos nutrem-se de matéria orgânica viva, causando doenças em animais e plantas, e o apodrecimento de frutas e verduras.
Aqui eu tenho uma laranja. Essa laranja, ela já está apodrecendo. E aqui nós já temos o fungo, né? O mofo, certo? Então, aqui ela já está, ó, em processo, né, de decomposição, certo? Bem, nos dias atuais, são conhecidas mais de 70 mil espécies de fungos. Mas especialistas acreditam que há em todo no mundo aproximadamente 1,5 milhão de espécies. E os fungos, juntamente com as bactérias, são os principais decompositores na natureza. Bem, algumas espécies de fungos são utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, eles são utilizados na fabricação de pães, tá? Fabricação de pães e também bebidas alcoólicas, certo? Alguns cogumelos, olha como esse que a tia trouxe aqui para mostrar para vocês, esse cogumelo, tá? Feito com massinha de modelar, vocês podem também fazer em casa, tá? Alguns cogumelos, conhecidos como champignon, né? São empregados na culinária e consumidos em diversos pratos. Na fabricação de certos tipos de queijo, são empregados fungos que lhe dão um sabor bem característico. Olha, até nos queijos também se usa os fungos. Bem, olha uma curiosidade. Em 1920, os cientistas, eles descobriram uma substância que poderia ser utilizada em antibióticos presente em um fungo chamado penicilin. A partir de então, os fungos começaram a ser empregados na produção de antibióticos e outros medicamentos. Mas os fungos também têm o seu lado ruim, tá? Então, há doenças que são causadas por fungos, tá? Por exemplo, as micoses. Quem foi que já teve uma micose? As micoses, elas aparecem comumente nos homens, né? E são doenças provocadas por fungos, tá? As mais comuns ocorrem na pele, podem se manifestar em qualquer parte do corpo. Então, pode ser no couro cabeludo, na barba, nas unhas. E há aquelas que causam as chamadas frieiras. Quem já teve frieira? Pois elas são causadas por fungos, né? Daí a importância de você secar bem o seu pé, né? Secar bem sequinho, sempre limpinho, para evitar essas micoses, não é? As frieiras, tá bom? Bem, as micoses também podem afetar as mucosas da boca. É o caso do sapinho, muito comum em crianças, tá bom? Então, elas também podem aparecer na boca. Muito cuidado, tá? Bem, agora a atividade que vai para casa será da página 33, a página 34 e a página 35. A página 33, vocês têm uma experiência onde vocês vão precisar de um saco transparente, tá bom? E vão precisar de 2 fatias de pão, tá? E aí você vai colocar as 2 fatias dentro do saco plástico, certo? Armazená-lo num local escuro, tá? Armazená-lo, colocá-lo no lugar escuro, como um armário. Isso, desculpa, só uma fatia do pão. Só uma fatia do pão. Você vai colocar no local escuro em um armário.
A outra fatia você vai colocar em um local seco, arejado, sem cobri-la, tá? E depois você vai preencher as observações que tem aqui na página, ó. Certo? As observações que vocês vão encontrar aqui na página. Cada dia você vai observar 3 dias, 1 semana, 2 semanas, como vão estar essas 2 fatias de pão, certo? E vão responder a página 34 e 35 também sobre o assunto. Bom, então, ó, beijo, vamos fazer atividades e mandar as respostas, tá bom? Até a próxima!